Saiu uma notícia agora, que agora está começando a sair os esqueletos do armário, né, como a gente poderia falar, que somente com a desoneração do ICMS para os combustíveis, isso foi tirado 2 bilhões do chamado Fundo de Combate à Pobreza. O que é esse Fundo de Combate à Pobreza? São fundos que os estados são permitidos por lei de ter, em que eles podem cobrar 2% do ICMS de produtos que não são considerados essenciais, como, por exemplo, alimentos. O que aconteceu no governo Bolsonaro naquela brincadeira para tentar reduzir o preço do combustível? Ele tornou os combustíveis essenciais. Então, com isso, não foi mais possível captar ICMS de combustíveis, e é uma das maiores fontes de receita dos estados e municípios, o ICMS dos combustíveis. Com isso, foi retirado desses fundos de combate à pobreza somente desde o começo, de quando essa história começou, 2 bilhões de reais. Se isso se mantiver pelo primeiro ano de governo Lula, é estimado uma perda de 8,5 bilhões de reais. Então, mais uma vez a gente está vendo que o Bolsonaro foi lá, fez aquela medida eleitoreira para tentar baixar a forceps, o preço dos combustíveis, para não mexer também na lucratividade da Petrobras, porque mexer no PPI, na paridade de preço internacional e no lucro e dividendos dos acionistas não era viável na cabeça dele, mas para tirar dinheiro para combater a pobreza, isso não tem problema. Então, 2 bilhões de perdas somente até o momento e 8,5 bilhões de perdas se isso não for revogado imediatamente. Então, olha o buraco que o Bolsonaro está deixando para a gente aí, dinheiro que está saindo das pessoas mais pobres aqui do país. Revogado, volta a inflação. Olha a notícia que saiu hoje sobre o preço dos combustíveis. Olha a notícia que saiu hoje sobre o preço dos combustíveis, um print que a gente deu. E quando eu vi o print, eu falei o seguinte: caramba, como a gente avisou isso aqui no ICL. Eu gravei em casa um vídeo ali abrindo o tanque do meu carro, né, e falando, gente, vai abastecer que isso é tudo farsa, isso é tudo eleitoreiro, isso é tudo uma fraude, como é todo o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é uma fraude. Aí o paspalho do filho dele, aquele Eduardo Bolsonaro, que é um paspalho, esse eu falei que o Brasil está na 5ª série, esse moleque está na 2ª série. E vai repetir de novo o ano, porque não tem inteligência para passar de série, né? Esse delinquente botou um vídeo com a minha imagem, dizendo que eu era petista, dizendo que eu era, sei lá, comunista, não sei o que ele disse, e dizendo que era tudo mentira, que o combustível não ia subir. Vocês têm aí já o print, gente? Aqui, ó. Gasolina sobe pela 6ª semana seguida, mostra a ANP. Eu vou repetir a primeira frase. Gasolina sobe pela 6ª semana seguida, mostra a ANP. Petrobras não aumenta preços desde junho. Preço médio do litro subiu 0,6% na semana passada. Litro do álcool também ficou mais caro. É o seguinte, irmão. Esses caras são uma fraude. O Eduardo Bolsonaro é uma fraude. O Bolsonaro é uma fraude que está trancado dentro do palácio, fazendo pirraça. E a gente avisou isso aqui. E a gente vai continuar avisando isso aqui. E hoje, né, o nosso canal está fora. Amanhã, se não for amanhã, depois da manhã, se não for depois da manhã, semana que vem a gente vai estar de volta. E a gente vai cada vez ficar maior. E essa turma vai ter cada dia mais problema para esconder as mentiras, as fraudes, as falcatruas, os roubos, as ilicitudes, o tráfico de influência, tudo. Porque aqui a gente vai mostrar. Está aqui, ó. Como a gente queria demonstrar, como queria demonstrar coisa de engenheiro, CQD, que no final da equação, né, a gente colocava lá. Então aqui, ó, como a gente queria demonstrar. A gente falou que ia acontecer, só que não dá para ficar feliz, né, estando certo numa notícia como essa. Você não fica feliz com a tragédia dos outros. Mas tá aí, a gente falou. E é só a pontinha do iceberg, né? Começaram, a equipe de transição levantou o tapete, como você já tinha comentado aqui, já tem um monte de esqueleto ali embaixo desse tapete. A área da saúde também, né? A equipe de transição identificou agora a necessidade de quase 23 bilhões para repor as perdas dessa área da saúde também, né, André? Exatamente. Então a gente fala muito da PEC e o mercado financeiro está batendo muito na questão que é só o auxílio para a classe média ficar revoltada, porque
o auxílio emergencial é só os mais pobres que vão receber, então daí você tem essa barulheira toda, mas na verdade essa PEC não serve só para isso, ela serve para resolver problemas em diversas outras áreas. Por exemplo, na área da saúde, desde que o teto de gastos foi implementado, e a promessa não era que saúde e educação ficariam fora do teto de gastos, você não teria problemas com isso, até aumentar, só que se percebeu já que desde aquele momento você perdeu 22,7 bilhões. 22,7 bilhões em recursos para a área de saúde. Com isso, você teve que paralisar programas importantes como mais médicos, programas para combate e controle de doenças sexualmente transmissíveis, programas para cuidar da população ribeirinha, para cuidar da população indígena. Então, uma série de programas. Até para comprar vacina você está com problema, que a gente não tem vacina suficiente, não é só para Covid, para outras coisas, para sarampo, para poliomielite. Você não tem campanha de vacinação. Então, esse é o rombo, essa é a situação, 22,7 bilhões a menos para a saúde desde que o teto de gastos foi colocado. Então, tem que se recompor isso, senão o Brasil não funciona, a gente vai continuar vivendo com esse caos que está aqui, sem dinheiro para comprar vacina, tem que fazer isso, não tem jeito. O mercado que chore mesmo, não tem jeito, tem que fazer isso.